João acordou sobressaltado com o som de malas sendo arrastadas pelo piso de mármore. Miguel, o homem que ele amava há 2 anos, estava de pé na porta do quarto, os olhos frios como o vento de inverno que soprava pelas janelas do penthouse em Lisboa. Você precisa ir embora agora, disse Miguel, a voz firme, sem um pingo de remorso, enquanto Pedro, seu ex-namorado, esperava no corredor com um sorriso triunfante. Aquelas palavras cortaram João como uma lâmina afiada. Ele se levantou da cama, o coração acelerado, tentando processar o que estava acontecendo. Tinham passado a noite anterior discutindo planos para o futuro, e agora isso. Miguel, o poderoso CEO de uma empresa de tecnologia que dominava o mercado português, havia cedido à pressão da família conservadora, que nunca aceitaria um relacionamento homossexual abertamente. Pedro, o ex, vinha de uma linhagem aristocrática, aprovado pelos pais de Miguel, e sua volta repentina era o pretexto perfeito para Miguel escapar das próprias inseguranças. João pegou suas roupas espalhadas, os olhos marejados, mas sem derramar uma lágrima. Você está escolhendo o conforto em vez de nós, murmurou ele, enquanto arrumava a mala. Miguel desviou o olhar, fingindo ajustar a gravata. É melhor assim. Para todos. Na rua, sob a chuva fina de outono, João sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Ele era um designer gráfico de 25 anos, recém-formado, que havia largado tudo por esse amor. Agora, sem teto, sem emprego estável, ele ligou para o único amigo que poderia ajudá-lo, Tiago, um ativista LGBT que morava no Bairro Alto. Venha para cá, disse Tiago, sem hesitar. Vamos superar isso juntos. Enquanto caminhava pelas calçadas empedradas, João repensava cada momento. Como Miguel, aos 35 anos, com sua carreira impecável e família influente, poderia traí-lo assim. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo católico, especialmente nas elites. Miguel temia o escândalo, o julgamento dos pais, donos de vinhedos no Douro, que viam a homossexualidade como uma fase passageira. João chegou ao apartamento modesto de Tiago, exausto. Ele me trocou pelo ex porque a família aprova Pedro, desabafou, caindo no sofá. Tiago, com seus 28 anos e cicatrizes de lutas passadas, ouviu pacientemente. Isso é comum aqui. Muitos homens como Miguel vivem vidas duplas, sucesso público, segredos privados. Mas você não pode deixar isso te destruir. Naquela noite, João chorou pela primeira vez, questionando sua própria identidade. Ele crescera em uma família humilde de Coimbra, onde o pai, um operário, mal aceitava sua orientação sexual. Seja discreto, sempre dizia o pai. Agora, expulso como um intruso, João sentia a ferida reabrir. Nos dias seguintes, a realidade bateu forte. João procurou emprego, mas o mercado em Lisboa era competitivo. Ele enviava currículos, mas as respostas eram escassas. Miguel, por sua vez, bloqueou seu número, cortando qualquer ponte. Pedro postava fotos nas redes sociais, exibindo jantares românticos com Miguel em restaurantes chiques do Chiado. Cada imagem era um punhal. João deletou as contas sociais para não enlouquecer. Preciso me reinventar, pensou ele, matriculando-se em cursos online de empreendedorismo. Tiago o incentivava, use essa dor como combustível. Meses se passaram. João conseguiu um freela em uma agência pequena, criando logos para startups. Era pouco, mas o suficiente para alugar um quarto em Alfama. Lá, ele conheceu outros jovens gays que enfrentavam rejeições semelhantes. Em um grupo de apoio, ouviu histórias de pais que deserdavam filhos, de amigos que viravam as costas. A sociedade nos aceita no papel, mas no dia a dia, é guerra, disse um participante. João assentiu, sentindo-se menos sozinho. Mas a raiva por Miguel crescia. Como ele poderia ter sido tão covarde? Miguel havia prometido um futuro juntos, viagens para o Algarve, uma vida sem máscaras. Tudo mentira. Um dia, João recebeu uma ligação inesperada do pai. Sua mãe está doente. Venha para casa. Ele viajou para Coimbra, o peito apertado. No hospital, viu a mãe frágil, e o pai, endurecido pelo tempo, o recebeu com um abraço hesitante. Eu sei o que aconteceu com você e aquele homem, disse o pai. João congelou. Como? Notícias correm. Mas filho, talvez seja melhor assim. Homens como ele nunca assumem. Aquelas palavras doeram, mas também despertaram algo em João. Ele decidiu não se esconder mais. Pai, eu sou quem sou. E vou provar que posso ser bem-sucedido sem me curvar. O pai não respondeu, mas pela primeira vez, não rebateu. De volta a Lisboa, João fundou sua própria agência de design digital, a Visão Livre. Começou pequeno, com clientes locais,
mas sua criatividade, alimentada pela resiliência, atraiu atenção. Ele contratou Tiago como parceiro, e juntos, eles focavam em campanhas inclusivas para a comunidade LGBT. Vamos mudar o jogo, dizia João. Enquanto isso, Miguel vivia sua farsa com Pedro, mas as noites eram solitárias. Ele via notícias sobre João nas redes profissionais e sentia um vazio. Eu fiz a escolha certa, questionava-se, mas o orgulho o impedia de admitir o erro. A pressão familiar aumentava, case-se com Pedro, herda o império. Miguel obedecia, mas o preço era sua felicidade. João, por outro lado, crescia. Sua agência ganhou prêmios em festivais de design em Porto. Ele namorou casualmente, mas o coração ainda sangrava por Miguel. Em uma conferência, viu Miguel de longe, palestrando sobre inovação. Seus olhares se cruzaram, mas João virou o rosto. Não mais, pensou. A tensão interna o consumia, perdoar ou vingar. Ele escolheu o caminho do sucesso, mas o destino reservava surpresas. 2 anos após a expulsão, João havia transformado a Visão Livre em uma referência no setor criativo português. Com sede em um escritório moderno no Lisboa Factory, ele empregava 10 pessoas, incluindo designers que encontravam ali um espaço seguro. Tiago, agora sócio, gerenciava as campanhas sociais, promovendo direitos LGBT em parcerias com a ONGs. Estamos fazendo diferença, dizia Tiago, orgulhoso. João sorria, mas por dentro, a cicatriz de Miguel latejava. Ele evitava relacionamentos profundos, temendo outra traição. O amor é uma fraqueza, confidenciava a Tiago em noites de vinho no mirador da Senhora do Monte. Miguel, enquanto isso, enfrentava turbulências. Sua empresa, a Techport, sofria com a concorrência global. Pedro, seu companheiro oficial, revelava-se manipulador, exigindo cargos e luxos. A família de Miguel aprovava o relacionamento, vendo-o como uma aliança estratégica, mas Miguel se sentia preso. Em jantares familiares no Douro, ouvia comentários homofóbicos disfarçados: graças a Deus você superou aquela fase. Ele engolia em seco, lembrando os momentos com João, cheios de autenticidade. Eu o traí por medo, admitia para si mesmo em momentos de solidão. Mas o orgulho o mantinha calado. Uma reviravolta veio quando a Techport enfrentou uma crise financeira. Acionistas questionavam decisões de Miguel, influenciadas por Pedro, que insistia em investimentos arriscados. Você precisa de mim para manter as aparências, dizia Pedro, chantagista. Miguel, exausto, começou a questionar sua vida. Em uma viagem de negócios a Madrid, encontrou um antigo amigo gay que o confrontou: você sacrificou o amor verdadeiro pela aprovação social. Valeu a pena. Aquela conversa abalou Miguel. De volta a Lisboa, ele tentou romper com Pedro, mas o ex ameaçou expor segredos familiares. Se você me deixar, conto tudo sobre nós dois. Miguel cedeu, mas o stress o consumia. João, alheio a isso, expandia seus negócios. Ele ganhou um contrato grande com uma multinacional, projetando uma campanha de diversidade. Em uma reunião, ouviu rumores sobre a Techport: eles estão afundando. Seu coração acelerou. Miguel merece, pensou, dividido entre empatia e ressentimento. Tiago notou: não se envolva. Foque no nosso crescimento. Mas o destino interveio. Em um evento de networking no Time Out Market, João esbarrou em Miguel. João, murmurou Miguel, os olhos cheios de arrependimento. João, frio, respondeu: Sr. Silva, prazer em revê-lo. Miguel tentou conversar: eu errei. Sinto sua falta. Mas João cortou: você me expulsou como lixo. Agora, viva com isso. Aquele encontro reacendeu a chama da dor. Naquela noite, João refletiu sobre suas escolhas. Ele havia construído uma vida independente, mas o isolamento emocional o pesava. Seus pais, em Coimbra, começavam a aceitar sua orientação, convidando-o para visitas. Traga um amigo da próxima vez, disse a mãe, recuperada. João sorria, mas pensava em Miguel. Porque ainda dói. Enquanto isso, Miguel brigava com Pedro, que revelava sua verdadeira face: eu nunca te amei de verdade. Era pelo status. A briga escalou, e Pedro saiu, levando documentos confidenciais. Miguel, sozinho no penthouse, chorou pela primeira vez em anos. Eu perdi tudo. A crise na Techport piorou. Miguel demitiu Pedro, mas o dano estava feito. Acionistas exigiam mudanças, e Miguel perdeu o controle. Ele vendeu ações para sobreviver, reduzindo seu status. João, sabendo pelos jornais, sentiu uma mistura de pena e justiça. Ele pagou o preço, pensou. Mas uma oportunidade surgiu,
sua agência precisava de um consultor em tecnologia. Tiago sugeriu: contrata alguém experiente. João hesitou, mas o currículo de Miguel apareceu em sua mesa, enviado anonimamente. Ele está se candidatando, espantou-se. Era o começo de uma reviravolta. 3 anos após a separação, João era CEO de uma empresa próspera, com filiais em Porto e Faro. Ele advogava publicamente por direitos LGBT, palestrando em eventos como o Arco-Íris Festival. Sua vida social florescia, mas o coração permanecia guardado. Miguel, humilhado pela queda, trabalhava como consultor freelance, lutando para reconstruir. Seus pais, decepcionados, cortaram apoio: você estragou tudo com suas escolhas erradas. Miguel, pela primeira vez, confrontou-os: minhas escolhas. Vocês me forçaram a esconder quem sou. A discussão rompeu laços familiares, deixando Miguel isolado. Em uma entrevista de emprego na Visão Livre, Miguel se deparou com João como entrevistador. Você, gaguejou. João, composto, disse: sente-se. Vamos falar de negócios. A tensão era palpável. Miguel explicou sua experiência, mas João interrompeu: por que aqui? Porque agora? Miguel confessou: eu preciso de uma chance. E talvez, redenção. João contratou, mas com condições: profissional apenas. Sem passado. Miguel aceitou, grato, mas o conflito interno crescia. Trabalhar sob João era uma punição poética. Nos primeiros meses como funcionário da Visão Livre, Miguel navegava por um mar de emoções contraditórias. Ele via João diariamente, liderando reuniões com carisma e determinação, qualidades que outrora o atraíram. Agora, João era o chefe, e Miguel, o subordinado. Relata os avanços no projeto Tech, ordenava João, sem olhares prolongados. Miguel obedecia, mas cada interação reavivava memórias. Ele se arrependia profundamente da traição, mas o orgulho o impedia de pedir perdão abertamente. Eu magoei demais, pensava, enquanto via João interagir com a equipe, promovendo um ambiente inclusivo que ele nunca tivera coragem de criar. João, por sua vez, lutava contra o ressentimento. Contratar Miguel foi uma decisão calculada, sua expertise era valiosa, mas também uma forma de controle. Ele vai ver o que perdeu, confidenciava a Tiago. No entanto, ver Miguel vulnerável abalava suas defesas. Em uma viagem de equipe para o Porto, para um workshop, eles compartilharam um jantar. A conversa derivou para o pessoal. Como está sua família? Perguntou João, neutro. Miguel suspirou: eles me deserdaram quando souberam a verdade sobre Pedro e sobre nós. João ergueu uma sobrancelha: a verdade que você escondeu. Miguel assentiu: eu era covarde. Medo da sociedade, dos julgamentos. Em Portugal, ser gay nas elites ainda é tabu. Aquela admissão abriu uma fresta. João compartilhou suas próprias batalhas: meu pai me aceitou aos poucos, mas só depois que provei meu valor independente. A noite terminou em reflexão mútua, mas sem reconciliação. De volta a Lisboa, a tensão escalou quando um projeto falhou por erro de Miguel. João o confrontou: isso é inaceitável. Você está aqui para provar, não para errar. Miguel rebateu: estou tentando, mas você me trata como um criminoso. A briga revelou feridas: você me expulsou. Eu reconstruí sozinho, gritou João. Miguel, olhos baixos: e eu paguei por isso. Perdi tudo. Eles se calaram, o ar carregado de arrependimento. Tiago interveio, aconselhando João: não misture passado e presente. Ou perdoe, ou demita. João ponderou. Ele via Miguel mudar, participando de eventos LGBT, defendendo causas que outrora ignorava. Mas a confiança estava quebrada. Uma crise familiar testou-os. A mãe de João piorou, e ele precisou viajar para Coimbra. Miguel, sabendo, ofereceu ajuda: deixe-me cobrir suas reuniões. João aceitou, relutante. Durante a ausência, Miguel brilhou, salvando um contrato importante. Obrigado, disse João ao voltar. Miguel sorriu: estou aqui para isso. A dinâmica mudava lentamente. Miguel enfrentava seus demónios, terapia ajudando a lidar com a homofobia internalizada. Ele reconectou com amigos gays, abandonados por medo. Eu vivi uma mentira, confessava em sessões. João, vendo a transformação, questionava suas barreiras. Em um happy hour da equipe, eles conversaram abertamente. Por que você voltou com Pedro? Perguntou João. Miguel explicou: pressão familiar. Eles ameaçaram cortar herança se eu assumisse um relacionamento gay. Pedro era a capa perfeita. João entendeu, mas doeu, e eu era o segredo sujo. Miguel negou:
você era o real. Eu fui fraco. Uma traição inesperada veio de Tiago. Ele, invejoso do sucesso de João, vazou informações confidenciais para concorrentes. João descobriu, devastado, você era meu amigo. Tiago admitiu, eu queria mais reconhecimento. A demissão foi dolorosa, abalando João. Miguel o apoiou, você superou piores. Vamos reconstruir. Juntos, eles salvaram a empresa, fortalecendo laços. Mas a sociedade interferia, rumores sobre seu passado circulavam, afetando clientes conservadores. Perdemos um contrato por causa disso, lamentou João. Miguel rebateu, então lutemos. Mostremos que diversidade é força. 4 anos após a separação, a Visão Livre expandia para a Espanha. João promovia Miguel a gerente, reconhecendo seu valor. Mas tensões pessoais surgiam. Miguel namorava alguém novo, e João sentia ciúmes irracionais. Por que me importo? Questionava-se. Em uma conferência em Faro, eles confrontaram sentimentos. Ainda sinto algo por você, admitiu Miguel. João hesitou. E o preço? A sociedade, a família. Miguel respondeu, estou pronto para pagar. Sem máscaras. João, tocado, mas cauteloso, disse, preciso de tempo. A alta sociedade portuguesa reagia. Pais de Miguel, sabendo da proximidade, pressionavam, volte para casa, esqueça essa bobagem. Miguel recusou, essa bobagem é minha vida. O corte final veio, deserdado completamente. Ele enfrentou a perda, mas ganhou liberdade. João, inspirado, convidou os pais para um evento da empresa. Este é Miguel, meu colega, apresentou, testando águas. O pai, evoluído, apertou a mão, se ele te faz feliz, filho. Aquela aprovação sutil mudou tudo. Com o 5º ano se aproximando, a relação entre João e Miguel evoluía para algo além do profissional. Eles passavam noites discutindo sonhos no penthouse que outrora foi palco da traição, agora, alugado por João como símbolo de superação. Eu comprei este lugar para lembrar do que superei, disse João. Miguel assentiu, e eu para espiar. Conversas profundas revelavam camadas. Miguel falava de sua infância rígida, moldada por expectativas católicas. João, de sua jornada de autoaceitação em uma Portugal em transição. A lei mudou, mas as mentes demoram, refletia João. Uma crise social testou-os. Um escândalo envolvendo um político conservador expôs homofobia em elites lisboetas. A Visão Livre lançou uma campanha contra a discriminação, atraindo backlash. Clientes cancelavam, protestos surgiam. Estamos perdendo tudo, exclamou um funcionário. João, firme, ou lutamos, ou nos curvamos como eu fiz outrora. Miguel apoiava, usando contatos para contra-argumentar. Mas Pedro reapareceu, vingativo, espalhando boatos. Miguel é instável, traiu seu ex. A mídia pegou, questionando a credibilidade da empresa. João confrontou Pedro em um café no Príncipe Real, porque agora? Pedro riu, você roubou meu lugar. Miguel era meu. João rebateu, ele nunca foi seu. Foi uma farsa. Pedro ameaçou mais exposição, mas Miguel interveio, acabou, Pedro. Assuma sua própria vida. A confrontação pública virou notícia, mas fortaleceu sua união. A sociedade dividia-se, apoiadores LGBT elogiavam, conservadores criticavam. Pais de Miguel, em uma carta, condenavam, você nos envergonha. Miguel rasgou-a vergonha é deles. Internamente, João lidava com dúvidas morais. Perdoar é certo. Ele me machucou tanto. Em terapia, explorava, o amor exige sacrifícios, mas não autodestruição. Miguel, paralelo, questionava, mereço uma segunda chance. Eles decidiram tentar, devagar. Um fim de semana no Algarve selou, caminhadas na praia, conversas honestas. Eu te amo, João. De verdade, sem máscaras. João respondeu, eu também, mas com condições, transparência total. A empresa se recuperava, graças à lealdade de clientes progressistas. João promoveu iniciativas sociais, como workshops contra a homofobia em escolas. Miguel, engajado, reconectava com a comunidade. Mas uma escolha ética surgiu, um contrato lucrativo com uma empresa conservadora. Aceitamos? Perguntou João. Miguel aconselhou, não. Integridade acima de dinheiro. Eles recusaram, pagando o preço em receita, mas ganhando respeito. Isso é crescimento, disse João. Familiares de João visitaram Lisboa. O pai, vendo Miguel, conversou, você o machucou, mas vejo remorso.
Proteja-o agora. Miguel prometeu. A mãe, sábia, a vida é sobre escolhas. As erradas ensinam. Aquela bênção aliviou João. Mas tensões sociais persistiam, amigos questionavam a reconciliação. Ele te traiu. Como confia? João defendia, pessoas mudam. Ou tentam. Uma traição final veio de dentro, um funcionário, influenciado por boatos, sabotou um projeto. Descoberto, confessou, a sociedade ainda julga relacionamentos como o de vocês. A demissão foi dura, mas uniu a equipe. João e Miguel, mais fortes, planejavam o futuro, expandir para o Brasil, promover inclusão global. Juntos, somos invencíveis, disse Miguel. João sorriu, mas pagamos caro por isso. 5 anos exatos após a expulsão, João e Miguel estavam no topo da Visão Livre, agora uma agência internacional. Eles viviam abertamente como casal, desafiando normas sociais em eventos de gala em Lisboa. Somos prova de que amor vence preconceitos, declaravam em entrevistas. Mas o caminho fora árduo, perdas financeiras, rupturas familiares, batalhas internas. Miguel, livre da herança, encontrar a paz na autenticidade. Perdi dinheiro, ganhei alma, refletia. João, curado das feridas, advogava, a sociedade portuguesa evolui, mas precisamos pressionar. Uma última confrontação veio com os pais de Miguel. Em um encontro tenso no Douro, eles ofereceram reconciliação, volte, mas discreto. Miguel recusou, não mais mentiras. Aceitem-nos ou percam um filho. Eles partiram, mas uma semente foi plantada, meses depois, uma carta de desculpas chegou. Talvez possamos tentar. Era um começo. João, orgulhoso, apoiava, você escolheu certo. Pedro, derrotado, desapareceu da cena, rumando para o exterior. Sua traição servira como catalisador para mudanças. A empresa florescia, com campanhas que mudavam mentes, uma série sobre histórias LGBT em Portugal, tocando corações conservadores. Estamos transformando o país, dizia João em palestras. Miguel, ao lado, adicionava, mas o preço foi alto, amizades perdidas, saúde mental abalada. Em uma noite tranquila no penthouse, eles refletiam sobre a jornada. Eu te expulsei por medo, admitiu Miguel. João respondeu, e eu te contratei por vingança, inicialmente. Mas crescemos. Eles brindaram ao futuro, cientes das lições. Decisões têm consequências, traições ferem, mas redenção é possível. A sociedade ainda julgava, mas eles resistiam. No entanto, uma dúvida pairava: perdoar uma traição tão profunda é sinal de força ou de fraqueza?